pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova do concurso para escrevente do TJ de São Paulo. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 75, que tratou do cálculo da área de um quadrado e de retângulo e também da resolução de uma equação. Bora lá para a questão? O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid-19, determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Aí ele deu essa fórmula aqui, ó, o número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividido por 7. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser o número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo inteiro. Por exemplo, se o resultado for um número maior do que 12 e menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12. Mas se o resultado for maior do que 12,7 e menor do que 13, o número máximo de pessoas a ser considerado é 13. Ele está dizendo aqui, pessoal, que é o seguinte, até a casas decimais de 0,7, então de 12 aqui, por exemplo, até 0,7, você despreza essas casas decimais, então fica simplesmente o número. Mas se for acima de 0,7, como nesse caso aqui, acima de 12,7, 12,8, por exemplo, você vai considerar o próximo número inteiro, que nesse caso é 13. Bom, continuando o texto da questão, ele diz que uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e dois retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto o retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria vai ser de quantas pessoas? Então veja que ele quer saber qual que é a ocupação máxima da área de circulação. Portanto, ele quer que a gente calcule aqui o número máximo de pessoas. E para calcular esse número máximo de pessoas, nós precisamos determinar aqui a área de circulação. E ele informou que nessa galeria, a área de circulação dela, ela possui um quadrado e dois retângulos. Então vamos marcar aqui um quadrado. E ele diz que tem mais dois retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. Então, vou marcar aqui um retângulo que vai ter um lado em comum com esse quadrado. E vou marcar aqui um outro retângulo. Repare que ele está informando que o quadrado tem 8 metros de lado. Então, o quadrado aqui tem 8 metros de lado. Enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento. Então, eu vou falar que esse retângulo de cá ele tem 20 metros aqui de comprimento. Enquanto que esse outro retângulo ele tem 25 metros de comprimento. E como a gente precisa determinar a área de circulação, nós vamos calcular a área de cada uma dessas figuras aqui. Esse aqui é um quadrado, então eu vou chamar esse quadrado aqui de área 1. Esse retângulo aqui eu vou chamar de área 2. E esse último eu vou chamar de área 3. Então vamos calcular a área 1 inicialmente. A área 1 é a área de um quadrado, e a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Como o lado aqui é 8, vai ficar 8 ao quadrado, que resulta em 64. Agora a gente vai calcular a área 2, que é a área deste retângulo aqui. Esse retângulo possui comprimento 20 e ele possui aqui a largura que é 8. E a área de um retângulo é o produto entre as duas dimensões, portanto vai ficar 20 vezes 8, que resulta em 160. E finalmente a área 3, que tem comprimento aqui 25 e tem largura 8. A área dele então vai ser 25 vezes 8, que vai dar 200. Assim a área total de circulação é a soma dessas três áreas aqui. Somando aqui 64 com 160 mais 200, isso aqui vai dar 424. Pronto, então eu já tenho essa área de circulação. Então eu vou aplicar essa fórmula aqui para a gente determinar o número máximo de pessoas. Traço de fração, a área de circulação total aqui nós encontramos foi 424, isso dividido por 7. Dividindo aqui 424 por 7, a gente vai encontrar 60,57. Observe que minhas casas decimais aqui, elas são menores do que 0,7. Se é menor do que 0,7, a gente precisa desprezar aqui essas casas decimais e nós vamos considerar simplesmente o 60. Portanto, o número máximo de pessoas aqui devem ser 60, que a gente vai encontrar aqui na letra E. Show de bola, uma questão muito tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!